E aí, galera, vamos lá agora com o nosso vídeo de perguntas e respostas. Primeira pergunta: a pessoa tem uma tenda, um espaço de 1 metro por 1 metro, e quer saber quantas plantas que consegue levar para a flora dentro desse espaço. Está planejando fazer uma vega um pouco menor. Também quer saber qual que é o melhor planejamento para fazer um ciclo em período de 7 meses. Acredito que você consegue fazer melhor do que 7 meses. Ah, mas vamos lá. Então, primeiro, esse espaço de flora, eu recomendo entre 4 a talvez 9 plantas no máximo. Isso vai variar, o que você vai variar nesse esquema, né? Com menos planta, mais vega, mais treinamento. Com menos plantas, você consegue encher esse espaço mais rapidamente, com menos vega. Então, tem essa questão para levar em conta. Tamanho do vaso também, se você vai escolher um tamanho do vaso que vai ter que ser um tamanho do vaso que vai caber as plantas, né? Se você quer usar 9 plantas, você vai ter que ser, talvez, selecionar um vaso um pouco menor do que se você fosse com 4 plantas. Mas o importante é que você consegue encher aquele espaço de uma forma, né, uniforme e passar aquelas plantas para fora com a copa completamente fechada e cheia. Então, entre 4 a 9 plantas, o que você conseguir fazer para encher aquele espaço, né? Talvez 4, 5, mas isso, o que vai mudar vai ser aquela coisa, né? O tempo de vega e o treinamento. Agora a vega, né, você pode usar uma barraca menor para manter uma mãe e pelo menos um espaço para manter uma bandeja de clones. Recomendo que pelo menos mantenha mais de uma mãe da mesma genética para garantir, né, se alguma coisa acontecer com uma. Mas então pelo menos uma mãe, talvez uma versão dela um pouco menor, de entre 4 semanas mais ou menos de diferença de idade. E quando você está na 7ª semana de flora, você vai cortar seus clones novos para o próximo ciclo. Nesse tempo você tem 2 semanas para ela enraizar até você cortar, né, suas plantas. E aí, quando ela enraiza, você consegue ter seus clones, colocar seus clones naquele espaço de flora, tá? Porque você já colheu, já tirou suas plantas de lá e começar o processo de vega todo de novo. Isso do começo ao fim, esses ciclos vão ser provavelmente 14 a 15 semanas entre um ciclo para outro. Então, com isso você consegue fazer mais ou menos na metade do tempo que você estava pensando, em termos de ciclos. É só você manter esse passo de cortar na 7ª semana para enraizar, né, aquelas 2 semanas antes de colher, aí passar direto para aquele espaço para entrar na vega, mais 2, 3 semanas no máximo, aí você passa para flora. Agora, a segunda parte daquela pergunta também, a pessoa queria saber quantas plantas para levar na vega. Você sempre quer ter mais do que você pretende levar na flora para poder ter um processo de seleção. Então, você tem sua mãe, se você vai levar, vamos dizer, 5 plantas para flora naquele espaço, você corta 10, 15, 20 clones, né, o que você conseguir cortar, e vai enraizar todas. E na hora de transplantar os 5 que você quer para ser, né, suas próximas plantas para colocar para florir, você escolhe simplesmente as 5 melhores. Talvez, né, se você tem uma que é a melhor de todos, guarda aquela para ser sua próxima mãe. E aí usa os próximos 5 melhores para ser suas plantas na flora e elimina o resto. Então assim você consegue ter um padrão melhor de qualidade nas plantas que você está colocando para florir. Mas você não precisa muito mais do que você já está plantando, né? No máximo eu recomendo talvez 9 plantas menores com menos vega. Aí seria uma situação em que você tiraria, né, talvez 20 clones, joga fora o resto, fica com aquelas, mas sempre tenta deixar um espaço para seleção. Próxima pergunta. 4ª semana de flora, não retirei ainda nitrato de cálcio. Devo reajustar a alimentação mantendo apenas o cloreto de cálcio daqui em diante. Então, esse esquema nunca fui eu que passei e eu continuo não recomendando essa forma de usar o Plant Prod. Se você quer, com certeza tem outras pessoas que já fizeram recomendações com essa mistura. Eu não acredito que usar cloreto na solução vai ser bom para a planta. É uma é um elemento que em excesso vai criar problemas, limita a absorção de outros sais. Um, Simplesmente eu não acho que deveria ser feito dessa forma. Eliminar o cálcio não seria bom também, então tirar o nitrato de cálcio sem
colocar algum cálcio na quarta semana, eu não acredito que seja uma boa ideia. O plano que eu recomendava estava lá no vídeo suplementando a flora, eu acredito, no YouTube, e da forma que eu vou descrever naquele vídeo é a forma que eu sempre recomendei, né? Adicionando magnésio e sulfato de magnésio e o MKP, só isso, né? Você pode retirar o nitrato de cálcio se você quiser bem no final, as últimas 2 semanas que a planta nem está utilizando nem cálcio nem nitrogênio muito, né? Por conta ela não está produzindo muita célula nova, que é onde o cálcio é requerido. Então, é isso. Não tem uma resposta boa para você nessa situação, a não ser que não é a forma de utilizar o Plant Prod que eu recomendava. Próxima pergunta é sobre banco de semente e então, eu não tenho muita experiência comprando semente nos últimos anos, mas se você conseguir semente do Compound Genetics ou Archive Seed Bank, um, elas têm uma tendência a ser mais consistente do que outras marcas. Mas tem várias marcas, a consistência é difícil, né? Porque o processo que eles usam para criar essas genéticas novas não é muito consistente. Exige uma busca e é por isso que, né, a genética é tão valiosa, porque não é tão comum encontrar aquelas plantas muito especiais. Mas essas são as marcas que têm uma tendência até a melhor consistência. Tem várias outras genéticas, ou vários outros bancos, né, breeders que produziram genéticas interessantes, mas isso não quer dizer que todas as linhas que eles vão lançar vão ser ótimas também. Então, sempre vai ser uma questão de sorte. Sim, as sementes que normalmente são melhores são bem caras, uh, né, centenas, 200, $300 para um pacote de sementes. Então, eu entendo que isso seja complicado, mas essas bancas mais baratas, Nirvana, essas coisas assim, você nunca vai encontrar a qualidade que você vê no mercado daqui comprando essas sementes. A questão da qualidade da genética de origem. Então, é isso. Compound é o que eu recomendo mais. Procura, né, tem vários lugares na internet que vendem. Na época que eu comprava sementes era Seeds Here Now, era o mais recente. Attitude Seed Bank também é uma que eu comprava lá do Canadá. É isso que eu sei sobre, né, banco de semente e esse processo. Não existe tipo um banco que tem semente perfeita, você compra lá, sempre boa. Um, Tem algumas que vão ter uma consistência maior, né, vão ter uma tendência a produzir genéticas melhores, que as pessoas encontram, né, umas coisas interessantes, mas tipo, se fosse fácil assim, né, as genéticas boas, raras, não seriam tão valiosas. Próxima pergunta, também sobre Plant Prod. Quanto de nitrato de cálcio para usar na solução? Eu acredito que era 0,78 gramas, então um pouco menos de 1 grama por litro, em comparação, e 1,15 gramas de Plant Prod por litro de solução. E você mantém essa relação, porque é muito importante você manter a relação entre nitrogênio, cálcio e magnésio na solução. Se você mudar muito a relação entre elas, isso pode causar outros problemas na solução. Então, sempre tenta usar nessa mesma relação. Você pode aumentar e diminuir sal total, mas tenta não mudar muito esse equilíbrio. E é isso, galera. Agradeço as perguntas e até a próxima. É nóis.